Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E recentemente, em um dos vídeos que eu lancei, esse mês, se eu não me engano, teve um comentário pedindo para dar um panorama sobre o mercado da mobilidade elétrica no Brasil, tá? Então, assim, não estruturei muito, mas fiz algumas pesquisas em um site que eu gosto de me basear, que é o Fórum VE, é um blog, né? Sei lá, é um site onde um colega nosso, o Ivan Martinez, ele aglutina o máximo possível de informações sobre o assunto, inclusive os números lançados pelo Denatran, tá? Então eu quero trazer para vocês alguns comparativos para a gente poder discutir sobre o assunto. Então, pessoal, aqui é o site, né, o Fórum VE. Existe o filtro com os dados do Denatran e eu gostaria de mostrar para vocês aqui as informações por tipo de veículo, por ano e mês, tá? Nós temos aqui automóveis, caminhões, motocicletas, caminhonete, motonetas, ônibus, quadriciclos, triciclos, vans e vulks, né? Que seriam os veículos leves de carga. Mas vamos focar nos veículos, só para a gente ter uma ideia, automóveis. Vejam, até aproximadamente 2016, eles praticamente informavam somente o número anual. Nós tínhamos números interessantes aqui, não sei nem de onde saíram tantos veículos assim nesse período, 213, 274, 340, 515 em 2017, tá? E aí, se vocês forem ver em 2018, nós tivemos um crescimento interessante de 515 para 609, e depois desse período para cá, praticamente nós tivemos o dobro dos números cada ano. Olha aqui, de 2019 para 2020, foi. Não, de 2018 para 2019 foi praticamente o dobro. Aí no caso de 2019 para 2020, primeiro ano de pandemia, não foi o dobro, mas foi mais que o ano anterior. E ali em 2021 foi mais que o dobro, né? E também mais uma vez mais que o dobro depois de 2021 para 2022. E em 2023 já tivemos um número bem interessante também, já no primeiro mês, tá? Então, o que, que acontece? Qual que é a tendência nós temos aqui, falando de veículos, de carros de passeio? Nós estamos praticamente dobrando ano a ano na quantidade de veículos 100% elétricos. Esses não são os veículos eletrificados, são veículos 100% elétricos, tá? Vou mostrar mais alguns números para vocês. Por exemplo, aqui onde ele divide por tipo de veículo e também o tipo de combustível, né, no caso de tração. Vocês podem ver que nós temos, por exemplo, o VUC 53 desde 2017 a 2022, as vans 720, triciclos está separado em duas formas, mas nós temos por volta de 130, quadriciclos, todos os tipos de veículos, todos. E aqui nós vamos ver, os híbridos plug-in, eles já têm um volume de 26.522 veículos. E híbridos plug-in, ou seja, que são híbridos que você consegue carregar, não só híbridos leves, né? Tem até mesmo veículos de fabricação própria, convertidos, e os elétricos aqui, que até inclusive é separado o i3 que tem um motor Rex, ele não entra nessa conta, porque ele entra como extensor, com motor com extensor de autonomia. Então, nós temos 12.958 veículos 100% elétricos no Brasil, tá? Isso contando até aproximadamente até 2022, né? Então não entra na estatística 2023 ainda. E além desses números, nós temos um aqui bem interessante que é que separa por modelo, tá? Então os primeiros modelos, eles são exatamente os da Toyota, que não são híbridos plug-in, mas estão aqui nas estatísticas, que é o Corolla, o Corolla Cross e o RAV4. E aí, depois disso, o primeiro veículo híbrido plug-in, ele vai ser o XC60T8, com 7.749 unidades, comercializado desde 2018 até 2022, né? Ele ainda é vendido, mas esses números são até 2022. Se nós formos pegar os veículos 100% elétricos, o primeiro que vai aparecer é a moto EV1 da Volts, com 3.625 unidades. E no caso dos carros, o elétrico que até o momento vendeu mais foi o XC40P8, com 1.458 unidades. Mas lembrando, esse é o P8. Se nós formos somar com o P6, são mais 838 unidades. Então, dá por volta de
2.200 veículos somente do XC40, P6 e P8, e nós temos ainda outros veículos da Volvo, como o C40 100% elétrico, né? Então, a Volvo está despontando, né, tanto no número de veículos híbridos plug-in, quanto também nos veículos 100% elétricos, tá? Além da Volvo, nós temos o Nissan Leaf, que ele é comercializado há muito mais tempo. Ele vendeu 1.014 unidades, ou seja, ele vendeu bastante, mas por mais tempo. O e-tron 844, e temos outros veículos aqui, também como o Renault Kwid, o EJS1, que muito menos tempo de mercado, também tem um número bem interessante, tá? Então, algumas empresas como a BYD recentemente trouxeram lotes recordistas em número de veículos, como por exemplo o último lote foi de 700 unidades de veículos eletrificados, tanto híbridos como plug-in, e bateu o recorde anterior dela mesma de 500 veículos no mesmo lote. Então, a tendência é que esse ano a gente siga novamente dobrando a quantidade de veículos 100% elétricos no Brasil, somando os veículos híbridos leves e os veículos híbridos plug-in. Isso daí é um problema para as redes de carregamento, porque a quantidade de carregadores não está acompanhando necessariamente a quantidade de carros que estão sendo importadas. E também a tendência é que essas pessoas que estão comprando, elas utilizem cada vez mais essa rede, deixem de usar somente em casa, queiram viajar mais vezes com seus carros. Então a tendência é que cada usuário queira usar ainda mais essas redes coletivas, públicas de carregadores, né? Então temos que acelerar também o ritmo das redes de carregamento, das infraestruturas de carregadores de veículos elétricos no Brasil, tá? Olha como uma coisa interessante. Há um tempo atrás havia-se um discurso falando que o carro elétrico não pegaria no Brasil, que seria algo de nicho, algo muito sazonal, não seria tão comum, e hoje já consideram um problema, né? Algumas pessoas consideram que os veículos elétricos vão se tornar um problema pela quantidade de veículos que vão ter nas ruas, pela demanda de energia. Então, assim, vejam que o discurso daqueles céticos já mudou. Antes de algo que não teria tanto apelo, que não atingiria a grande massa, para agora uma coisa que deve se preocupar pela quantidade de veículos que nós vamos receber no Brasil, tá? Então, esse é um pequeno panorama sobre a mobilidade elétrica no Brasil nos dias atuais, tá bom? Então não se esquece de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. E também, se você não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Valeu, galera! Uma boa noite para vocês e até mais!